pessoal, vamos responder mais algumas questões do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma questão de geometria bem básica. Vamos perceber o seguinte. Aqui ele me diz o seguinte, 4 círculos de raio R foram traçados de forma que sejam tangentes entre si, 2 a 2, como na figura abaixo. As distâncias entre os centros de 2 círculos não tangentes entre si têm a mesma medida. A distância entre os centros de 2 círculos não tangentes entre si é. Então, vamos supor que aqui seja o meu centro e esse que não é tangente. Então, o que ele quer saber é essa distância aqui. Mas, claro que sabemos que quando temos aqui, esse círculo que é tangente, esse círculo que é tangente, então, esses raios vão formar um quadrado. Esse raio desse com esse são iguais, esse lado vai ser igual a esse, e assim forma-se um quadrado. Então, isso aqui vai ser a diagonal de um quadrado. Ora, se temos o seguinte aqui, o raio aqui é R, aqui também é R, então o lado do quadrado é 2R. Logo, a diagonal, como sabemos, ela vai ser 2R vezes raiz de 2. Isso vai ser a diagonal do quadrado, porque é só pegar o lado e multiplicar vezes a raiz de 2. Então, nossa resposta correta seria a letra D. Bem simples, né, pessoal? Vamos para a próxima. Olha, aqui a gente tem que verificar, olhar e estudar direitinho essa figura, que ele diz o seguinte, considere um pentágono regular de lado 2. Então, isso quer dizer que aqui tem 2, aqui tem 2, é um pentágono regular, então todos os seus lados têm a mesma medida. E duas de suas diagonais, conforme representada na figura. Essas diagonais também vão ter o mesmo tamanho, porém, por enquanto, não sabemos quanto ela é. A área do quadrilátero ABCD, então ele quer a área dessa figura aqui, certo? Vamos verificar que aqui o ângulo interno de um pentágono é 108 graus. Basta lembrar que, para a gente saber qual é o ângulo interno de qualquer polígono, é só fazer n menos 2 vezes 180. Isso me dá a soma dos seus ângulos internos. Se eu divido isso por n, isso vai me dar o ângulo interno. Ok? Então, esse meu ângulo interno aqui seria 180n menos 360 dividido por n. Porém, o meu n, nesse caso aqui, ele vale 5. Então, tenho 180 vezes 5 menos 360 dividido por 5. Isso aqui eu posso cortar esse, dividir isso por 5. Esse aqui eu posso dividir por 5, isso vai dar 72. Então, tenho que I vai ser igual a 180 menos 72. Então, I vai ser igual, aqui, olha, aqui vai ser 108 graus, certo? Sem quem não souber de cor, tem que lembrar como calcular isso, ok? Veja que isso aqui é 180 graus. Então, aqui vai ser o seu complemento, o seu suplemento, isso quer dizer, está em 72 graus. Ok? Então, se aqui tem 72 graus, para 108, isso vai faltar 36 graus. Então, seria 36 graus esse. Então, se isso aqui é 36 graus, certo? Já que esse lado é igual a esse, isso é um triângulo isósceles, aqui também tem que ter 36 graus, certo? Olhem, isso aqui, olha, aqui, pronto, 36 graus. Aqui tem que ter 108, não é isso? Aqui tem que ter 108, mas aqui tem 72 graus. Aqui de novo vai ter 36 graus. De novo, o triângulo aqui é isósceles, pois esse lado é igual a esse. Então, aqui também é
36 graus. Se aqui é 36, aqui é 36, ao todo tem 72. 72 para 180, já que os três ângulos têm que somados tem que dar 180, então falta 108. Então aqui também vai ser 108 graus, porque os ângulos são opostos pelo vértice. 68, aqui vai ser 72 graus, aqui também vai ser 72 graus, soma. Então aqui também é 72 graus, aqui também é 72 graus. Verifique que, pela questão dos ângulos, esses triângulos são semelhantes. Mas aqui, ó, 108 e 108, 72 e 72. Então, isso é um paralelogramo. Então, esse lado é igual a esse. E esse lado vai ser igual a esse. Certo? Os lados opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, aqui é 2, aqui também vale 2. Para calcular isso, a área desse aqui, basta calcular a área, nesse caso, descobrir isso aqui, por calcular a área de um triângulo. Se eu tenho um triângulo qualquer, tem um ângulo formado entre eles, se eu tenho A e B, vamos supor aqui um ângulo alfa, então a área dada por isso pode ser dada por quem? Eu tenho aqui o seno de alfa vezes o lado A vezes o lado B, que formam esse ângulo, dividido por 2 vai ser a área do meu triângulo. Então, a área do meu triângulo ali vai ser quem? Eu vou ter bem, pessoal, veja que aqui, olha, lá 2 vezes 2 vezes seno, só que aqui eu deveria dividir por 2, mas como isso é um triângulo, como é um paralelogramo, a área do paralelogramo, não do triângulo, eu não vou dividir por 2, que aí já combinaria. Então, a área dele seria 4 vezes o seno de 108 graus, que poderia ser a resposta porém, se eu fizer com os outros lados aqui, se eu utilizar DC e CB, isso ficaria também assim, 2 vezes 2 vezes o seno de 72 graus, dividido por 2. Porém, não vou dividir por 2 porque isso não é, só que daria 4 seno de 72 graus. Então, teríamos isso aqui. Então, teríamos duas respostas. Por isso que a questão foi anulada. Tinha duas alternativas corretas. Ok? Vamos para a próxima. Nessa questão aqui, o único conhecimento que eu preciso é calcular a área de um hexágono. E saber o que é razão, né? Que é dividir um pelo outro. Aqui, como ele diz, ó, considere as áreas do hexágono regular A e B, inscritos respectivamente em círculos de raio 1 e 4. A razão entre a área do hexágono A e a razão do hexágono B é, veja o seguinte, ó, se eu tenho um círculo de raio 1, e aí por acaso eu tenho um hexágono formado nele. Lembre que o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E esses triângulos equiláteros, claro que se o raio tem 1, o lado desse hexágono também vai ter 1. E como é que eu calculo a área de um triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero é igual a o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, a área do hexágono, isso, claro, do triângulo. Aí, como são 6, eu multiplico isso por 6. A área do hexágono A vai ser igual a quem? O raio é quanto? 1. Então, seria 1 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4 vezes 6. Então, isso seria igual a... Aqui eu posso simplificar isso aqui por 2, que vai dar 3. 3 raiz de 3 dividido por 2. A área de B seria igual a quanto? Como é 4, então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre multiplicado por 6. Então, posso cortar isso aqui com isso. Fica 4 vezes 6, 24. Então, vai ter 24 raiz de 3. Ele quer a razão do hexágono A e a área do hexágono B. Então, dividindo
A é 3 raiz de 3 por 2 por B, encontramos o seguinte, repetimos a primeira sobre 2 e multiplicamos pelo inverso da segunda. Raiz de 3 com raiz de 3 eu posso cortar, aqui dividindo isso por 3 dá 1, que vai dar 8. 2 vezes 8, 16, então fica 1 sobre 16. Seria a letra A, beleza, pessoal? Agora, pessoal, a questão 44. As circunferências do desenho abaixo foram construídas de maneira que seus centros estão sobre a reta R e que uma intercepta o centro da outra. Os vértices do quadrilátero ABCD estão na intersecção da circunferência com a reta R e nos pontos de intersecção das circunferências. Isso quer dizer aqui, ó, aqui nesse caso, ponto A, esse vai ser o centro dessa circunferência e esse vai ser o centro dessa circunferência. Aqui, ok? Se o raio de cada circunferência é 2, a área do quadrilátero ABCD é. Então, isso quer dizer, daqui para cá a gente tem 2, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 2. Então, eu tenho que de A a C é 6. Eu preciso encontrar essa outra diagonal para calcular a área desse quadrilátero, que vai ser um paralelogramo, ou, no caso, um losango, né? Então, vejamos o seguinte. Como aqui é o centro, a distância de D, aqui, ó, a distância de D o centro da circunferência é 2, que é o raio, certo? Essa medida aqui, se daqui para cá tem 2, então aqui vai ter 1. Como isso aqui, as diagonais de um losango formam 90 graus, então isso aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então podemos descobrir aqui quanto é esse valor aqui, que eu vou chamar de x. Então, usando Pitágoras, eu tenho que, como esse segmento vai ser minha hipotenusa, então eu tenho que 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho 4 igual a x ao quadrado mais 1. O 1 está positivo, ele passa negativo. 4 menos 1 dá 3, que é igual a x ao... Então, temos que x vai ser igual a raiz. Então, isso quer dizer que, como eu só peguei esse x aqui, o que é metade, então de D até B vai ser 2 raiz de 3. Então, isso quer dizer que dB vai ser igual a 2 raiz de 3. Para calcular a área de um losango, temos que a área do losango ela vai ser igual a quem? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a área do losango vai ser igual a quem? A diagonal maior é 6 vezes a diagonal menor, que é 2 raiz de 3, dividido por 2. Posso cortar esse 2 com esse, encontrar aqui 6 raiz de 3. Certo, pessoal? Então, aqui seria a letra C e terminamos aqui.